Fala pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo. Breno, boa noite. Opa, boa noite, Guilherme, tudo bom? Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite de bater esse papo hoje aqui com a gente. É uma live em que a gente vai falar um pouco sobre coworking, um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre esse cenário de Covid e do pós também, né? A ideia é a gente falar um pouco do que vem por aí. Então eu trouxe até algumas referências, alguns relatórios aqui internacionais para a gente trazer para quem está acompanhando a nossa live aí, um pouco de informação, um pouco de tendência, para que a gente possa também ajudar o pessoal a se reposicionar, a encontrar formas alternativas de receita, né? Então esse é o nosso papel aqui hoje. Então o pessoal deve estar entrando aqui, já deve ter um pessoal chegando. Se vocês quiserem, pessoal, também deixar comentários e escreverem aqui ao lado no chat, a gente ao longo da live vai respondendo também, tá? Então, Breno, queria primeiro começar que você se apresentasse rapidamente, para quem não te conhece ainda, falasse um pouco de você, da Conexa e, enfim, um pouco de como você está vendo esse... Depois a gente fala um pouco do momento, né? Mais um pouco da Conexa Tá bom, agora, por enquanto. legal. Primeiro, agradecer aí pelo convite, por poder participar, tá aqui tentando, como sempre, ajudar, né, as pessoas que estão aí nessa batalha de vencer esse desafio aí que ninguém esperava. Então, queria agradecer a você, a todo o pessoal aí da Magic pela oportunidade da gente bater esse papo, acho muito bacana. Meu nome é Breno, eu sou aqui do Conexa, nós somos uma plataforma de gestão, um software para gestão especializado aí no segmento de coworking. A gente já está nesse mercado aí como software há quase 5 anos, e eu já atuo no segmento de coworking há um pouco mais de tempo, acho que já há quase 10 anos aí que eu estou trabalhando, estudando, entendendo e aprendendo um pouco mais sobre esse segmento. Show de bola. Para quem não me conhece ainda, sou o Guilherme, sou fundador e CEO da Magic Key. A gente tem uma plataforma de controle de acesso em nuvem, né, para coworkings, escritórios, condomínios. Então a gente trabalha com uma solução em nuvem que traz muito mais flexibilidade, escalabilidade e redução de custo para os espaços em que a gente atua, né? Então a gente vai falar um pouco das integrações também entre controle de acesso e sistema de gestão. Eu e o Breno, o Magic e Conexa trabalham juntos em alguns clientes, né? É, Agora falando um pouco sobre o mercado, Breno, e sobre essa fase que, enfim, avassala todo o mercado, né? Não só de coworking, mas no mercado de coworking, o que que você viu, o que que você conversando com seus clientes, estudando um pouco, o que está acontecendo agora, né? E qual que é esse cenário de hoje? Aí eu estou falando um pouco de quarentena e daqui a pouco a ideia é a gente falar sobre o que a gente vê daqui para frente, né? Mas um pouco primeiro contextualizando hoje, aí, o que está acontecendo na tua visão? Tá. Antes de falar do que eu tô achando que tá acontecendo hoje, eu queria falar um pouquinho assim da história, né? Então eu percebo que no começo houve um certo susto assim de todo mundo. Então o impacto realmente foi muito grande. Então as pessoas, sei lá, você folda no cowork, tá lá o espaço todo cheio, de uma hora para outra você chega lá e não tem mais ninguém, porque foi mais ou menos isso que aconteceu. De uma hora para outra saiu todo mundo e o espaço ficou vazio. Então o baque foi muito grande, a ficha foi caindo aos pouquinhos pra galera, né? De uma maneira geral. Num primeiro momento, eu acho que todo mundo já passou por uma fase de cortar custo, renegociar contrato, porque os próprios clientes, na grande parte, forçaram isso. Então, os clientes vieram até os coworks, até o financeiro dos coworks solicitar esse tipo de desconto, redução, já que não estava usando, não queria pagar. Então, assim, no primeiro momento, eu acredito que houve um grande impacto nesse sentido, de renegociações, de uma maneira geral, então, tanto com fornecedores como com os clientes, né? Então, houve esse impacto bem, bem grande nesse sentido. E aí, todo mundo, alguns conseguiram se sair melhor nesse período, outros não tanto. Eu acho que isso também varia muito do tipo de perfil de cliente que você tinha. Então, tinha ou tem, né? Então, espero que tenham muitos ainda. Então, assim, a depender desse perfil, eu acho que o impacto pode ter sido maior ou menor em cada negócio, em cada cowork, de uma maneira geral.
eu percebo que essa fase, ela, de certa forma, já começou a diminuir um pouco, mas assim, ainda tem clientes que até então não tinham entrado em contato e hoje vão estar ligando para algum coworking para solicitar algum desconto. Isso ainda vai continuar acontecendo por um período aí. Mas agora as pessoas já começam a enxergar um pouco melhor, ou pelo menos tentar entender o que, é que vai acontecer no futuro. Então, enquanto ninguém antigamente falava disso, as pessoas estavam se preocupadas, o que, é que eu faço agora, como é que eu corto custo, como é que eu resolvo com o meu cliente, eu não vou poder mais abrir, eu vou poder abrir. Então, esse era o momento inicial. Agora, eu sinto que a conversa já mudou um pouco. As pessoas já estão, apesar de continuarem fazendo isso, elas já estão pensando no que vai acontecer quando as coisas retomarem. Quando é que isso vai retomar e o que é que a gente vai poder fazer em relação a essa parte dessa retomada. Acho que o momento hoje é isso, pensar no futuro. E a gente aqui, como somos um software, a gente percebe isso muito intensamente, como houve, eu diria que mais principalmente de 2 semanas para cá, e talvez até com mais intensidade na última semana, a quantidade de clientes nossos procurando, na verdade, contratar mais recursos do software. Então, assim, ele tinha determinado recurso que ele não usava, que ele agora está começando a querer se organizar para usar, porque ele já entendeu que ele vai precisar disso no futuro. Pessoas que não tinham o software e agora estão aproveitando esse momento também para se organizar. Então, assim, eu sinto que as pessoas agora estão pensando um pouco mais para frente, pensando no futuro. Bacana, bacana. Eu acrescento, compartilho de muito o que você falou, né? Eu acho que realmente a questão de fechar os espaços afeta não só os coworkings, os escritórios, condomínios, não tem muito o que fazer, e essa é a orientação, né, no momento, e a gente não sabe até quando que isso vai. Agora, uma outra coisa que eu acho importante falar é como o home office também e vai continuar sendo uma modalidade de trabalho, né? Então eu acredito que essa pandemia gera uma mudança na forma como o trabalho vai ser feito também daqui para frente, né? Então tinha muita empresa que tinha resistência a home office, enfim, era uma tendência, mas ia num passo ainda meio lento. Agora não tem jeito, né? Ela teve que jogar todo mundo para casa, e aí a questão que fica é justamente essa. Na volta, como que vai ser? Vai voltar todo mundo para o mesmo escritório do jeito que era? Não, com certeza não, né? A gente vai ter que ter medidas de higiene, distanciamento social e de flexibilização também desses espaços, né? Então acho que essa é uma oportunidade muito grande para os coworkings que conseguirem atravessar essa fase aguda, que é aguda para todo mundo. Na volta vai ter uma mudança de demanda de perfil também. Vão aparecer novos perfis de pessoas procurando coworks que talvez nem sabiam que era cowork ou nunca tinham experimentado, e vão começar a ter um estilo de trabalho talvez híbrido, entre um dia home office, um dia coworking, um dia escritório, né? E as próprias corporações indo muitas vezes para coworkings ou criando novos tipos de escritórios menores, mais modulares, né? Então, eu acho que realmente a situação atual é essa de fechamento, né? Mas a reabertura vai ser muito interessante, porque vai provocar uma reorganização em montes em todos os setores praticamente, né? O setor de turismo, o setor de hotelaria, que vão ter que se reinventar, mas o setor corporativo, de escritórios de coworking também oferece muitas oportunidades, né? Então, para dar uma provocada nisso, eu vou colocar um slide aqui, deixa eu ver só se tem alguma... Enquanto você coloca o slide aí, eu vou até complementar um pouquinho essa parte que você falou da questão do home office. Eu acho que você falou uma palavra-chave aí, que é em reinventar. Eu acredito que nesse momento, os gestores de coworking, eles precisam realmente de alguma forma se reinventar, independente do que está fazendo, independente de que teve um impacto pequeno ou grande, as coisas vão mudar, isso ninguém tem dúvida. A grande dúvida, que eu acho que ninguém sabe hoje responder, ninguém tem certeza, é como será essa mudança, que tamanho será essa mudança, para que lado será essa mudança. Todo mundo tem expectativas, assim, a gente acha que vai acontecer determinada coisa, algumas coisas fazem mais sentido, então a gente espera que isso aconteça, mas no fundo, ninguém sabe exatamente como vai ser. O fato, uma coisa é fato, isso ninguém duvida, ninguém discute com isso, as coisas vão mudar. Claro. Então, assim,
para que lado, talvez ninguém tenha certeza, mas que vão mudar, vão, e assim, quem tiver mais preparado para aceitar essas mudanças, entender essas mudanças e agir de maneira mais rápida, acredito que vai se sair um pouco melhor nesse momento. Então acho que o segredo está todo nessa reinvenção que você citou aí. É isso, é isso. Então, aproveitando aqui para colaborar um pouco, a gente vai sumir aqui da tela de vocês, vai entrar um slide aqui que eu fiz uma tradução de uma fonte aí do Coworking Resources, né, que é uma fonte que faz algumas pesquisas de coworking, a fonte está em cima para quem quiser ver. Algumas tendências que eles colocaram nesse cenário 2020, o que os coworkings e os operadores de espaço vão oferecer, né? O que eles vão fazer para se adaptar, né? Então, isso é americano, né? Alguns pontos talvez não se apliquem tanto aqui, mas o que eu coloquei aqui, o que está escrito nessa pesquisa, eles vão primeiro adquirir clientes remotamente, com inside sales, fazer tours virtuais, compra self-service pelos clientes. Isso aqui eu acredito muito também. A gente vai ter que ter canais de distribuição online do coworking, e não só de coworking, né? Todas as empresas estão tendo que se adaptar a essa parte de venda realmente online, né? E não só venda, mas produtos online. Os espaços vão gerenciar espaços para proprietários de imóveis como serviço. Isso foi muito legal, Breno. Hoje eu tive um papo com o pessoal do Beer Coffee também à tarde, com a Rafaela, e tem um movimento realmente a gente tinha software as a service, tinha modelo de Netflix, modelo de carro como serviço, vai ter cada vez mais modelo de espaço como serviço, né? O coworking de certa forma é isso, mas escritórios feitos sob medida como serviço também. Então é algo que vai surgir. Outra coisa, fazer eventos com a principal forma de experiência. Então os eventos vão acontecer, né, numa retomada, provavelmente de uma forma menos frequente, mas mais intensa. Então trazer o evento como a forma principal de troca, de experiência. Os layouts e plantas dos coworks e dos espaços vão mudar fisicamente, né, para obedecer um distanciamento maior entre os locais, para ter mais bloqueios físicos, né, entre as pessoas. Então vai haver também uma reorganização espacial dos coworkings e dos escritórios em geral, né? Isso, como você disse, não sabe muito bem como, para onde, o tamanho da mudança, mas que vai acontecer, vai acontecer. Isso a gente vê nos espaços que já estão voltando, né? Países que já estão um pouco mais para frente nisso. Quinto, prover soluções personalizadas para setores corporativos, né? Então, isso também acredito ser uma tendência aqui no Brasil de escritórios e empresas que saíram de grandes escritórios, vão entregar lajes e vão chegar para coworks ou chegar para operadores de espaço e pedir produtos personalizados. Isso também muito provável que já acontece aqui, né? Colaborar com equipes corporativas do local para prover gerenciamento de TI, segurança, tecnologia para facilities. Então, o coworking vai ser cada vez mais completo, né, com uma solução de TI, segurança e tudo mais. Opções de contratos super flexíveis. Esse eu acho um ponto em que a gente pode ajudar os coworks, depois a gente fala um pouco mais, com o Magic Key e o Conexa. Né? Então vai ter esse membro virtual, esse membro com plano de horas, esse modelo híbrido, em que a pessoa trabalha um dia de casa, um dia no coworking, outro dia vai para o escritório, outro dia passa um período no coworking, outro dia em casa. E aí a gente tem que ter ferramentas, tecnologias, formas de fazer isso acontecer. Não dá pra gente ficar anotando no papel, né, quem foi, quem não foi, quando foi. Criar comunidades virtuais e com parcerias de integração em outros hubs também é algo que o coworking pode fazer, deve fazer. Criar formas de se relacionar de forma online, né, nesse modelo em que ele não pode trazer o seu coworker lá para o espaço. Fazer parceria com marcas conhecidas para se posicionar melhor, né? Café, enfim, alimentação, coisas do tipo. E mudar os padrões de inquilinos para ter uma experiência mais homogênea na volta. Isso, enfim, isso é uma tradução que eu fiz, tá, desse material. Legal. Se vocês quiserem saber mais, a fonte está aqui em cima. Deixa eu voltar para nós dois aqui, Breno, e aí a gente comentar alguns desses pontos aí. Alguns me chamam mais a atenção, não sei
exatamente por quê, mas tem alguns que eu concordo, assim, eu chamaria mais atenção para eles, assim. Falando um pouquinho de novo da mudança, e que acho que tudo que está aí listado tem muito a ver com essa mudança, né? Então, assim, com a expectativa das mudanças que vão acontecer. A sensação que eu tenho em algum momento é que todo mundo vai mudar de necessidade. Então, assim, aquele cliente seu que estava aí hoje, que era seu cliente até hoje, aquele perfil de cliente, ele vai ter uma necessidade diferente do que ele tinha até então. Acho que todo mundo vai ter uma necessidade diferente. Vamos pegar exemplos para ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Talvez aquele cara que estava acostumado a trabalhar full time no seu espaço, ele tinha uma estação de trabalho, ele ficava full time aí o tempo todo, tinha um plano full time, ele agora aprendeu que trabalhar em casa também pode ser uma coisa legal, ele talvez tenha se adaptado bem a trabalhar em casa e ele vai mudar a necessidade dele, ele não tem mais a necessidade de ter um cowork full time, talvez para ele agora, um cowork que ofereça para ele um plano de 100 horas por mês, seja mais interessante, porque financeiramente vai ser mais barato, então ele vai ter uma economia de custo, que quando se fala de crise, isso é fundamental, e segundo, porque ele já aprendeu a trabalhar em casa de maneira forçada, não sei se ele era um profissional autônomo, se ele era funcionário de alguma grande empresa, isso não importa, a grande empresa aprendeu a controlar, a controlar o trabalho remotamente, ele também já aprendeu a lidar melhor com isso, muitas pessoas vão conseguir aprender isso, e vão querer ficar um tempo em casa, seja para reduzir custo, ou seja também porque gostaram daquele processo de trabalhar em casa em algum momento. Então, assim, esse perfil de cliente, ele vai mudar um pouco. Então, se o teu cowork talvez não oferece ainda, por exemplo, planos flexíveis, que é um desses itens aí que eu não lembro agora qual, acho que o sétimo, que fala sobre essa questão de plano flexível, se o teu cowork não tem planos que vêm de 100 horas, talvez ele vá para um concorrente para gastar lá metade do que ele gastava com você, pagando por um plano que dá direito a 100 horas em vez de ser um plano full time. Então, isso tem muito a ver também com essa parte de software, porque de alguma forma o dono do cowork ele vai precisar gerenciar isso, então não tem como ele gerenciar a hora que a pessoa está entrando e saindo no papel, né? Ele não vai ficar lá toda hora, que dá até dá, se você tem um cowork pequeno e tal, dá para ser no papel também, mas passou de um certo tamanho, isso vai ter que ser no software, vai ter que ter uma plataforma, um controle de acesso, que é o que inclusive o que a Magic oferece, para que você saiba o horário que a pessoa está entrando e saindo, e caso ela ultrapasse aquelas 100 horas, você poder cobrar essas horas adicionais. Mas voltando, por exemplo, da mudança que eu estava falando, então assim, o cara que tinha uma sala privativa, muito possivelmente, ele também não queira mais uma sala privativa. Ele, para questão de redução de custo, porque a equipe dele diminuiu, ou porque ele demitiu algumas pessoas, e realmente as pessoas estão sendo demitidas, o desemprego está subindo, as empresas vão ser enxugadas, então assim, ela não precisa mais de 5 pessoas, ela já precisa de uma sala privativa menor, ou ela já resolve o problema dela com 3 estações de trabalho lá do teu espaço compartilhado. O fato é, todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, vai mudar a necessidade. Se você não estiver preparado para entender essa mudança e talvez ir buscar clientes fora para poder complementar, eu acho que você pode sobrar, né, nesse caminho, porque pega o exemplo lá do cara que era full time, ele te pagava R$1.000 por mês, agora ele quer um plano de 100 horas que ele vai te pagar metade, vamos supor metade, R$500 por mês. Se você não conseguir outro cliente de fora para também te pagar os 500, sua renda diminuiu, sua receita diminuiu. Então, assim, é um processo de adaptação muito forte para os espaços de coworking. Todo mundo está, de alguma forma, buscando mudanças. Empresas grandes também vão mudar, como o exemplo que você deu. O cara que é de uma empresa grande e, por exemplo, perdia 2 horas no trânsito para poder chegar no trabalho dele. Isso acontece muito em grandes cidades. Agora, talvez essa empresa grande aprendeu a trabalhar com ele remotamente, porém, o home office tem seus problemas, né? O cara não tem uma cadeira boa, o cara não tem ar-condicionado. Então, assim, tem vários problemas de home office, tem filho perturbando e tal. Então, o que seria um cenário ideal? Não é nem o home office e nem o cara perder 2 horas indo pro meu espaço todo dia, 2 horas na ida e 2 horas na volta dentro do transporte público. Qual o cenário ideal? É um meio termo. O que é o meio termo? O coworking. O coworking, ele tá perto da casa da pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes. Ele tem uma infraestrutura de ar-condicionado, móveis e tudo que precisa para exercer um bom trabalho. Então ele entra aí como uma grande solução. Só que esse público, ele mudou também, ele mudou para dentro do coworking, mas ele mudou. Então essa mudança é que eu enxergo, e por isso que eu acho que a grande sacada está na velocidade de percepção dessas mudanças, entender esse público novo e correr atrás dele o mais rápido possível. Show, bacana. Eu vou falar mais próximo aqui do microfone, que a Cisco Working me falou que meu volume está muito baixo, vou ver se melhora agora. Vou ler um pouco aqui os comentários do pessoal, Breno, para a gente dar uma interagida. Legal. Boa noite aí pessoal, Mário, Guilherme, Emerson, Clesiomar, Felipe, Fabiane, Guilherme. Vou responder aqui. A Fabiane perguntou se tem alguma nova ideia da Magic para atender esse novo normal, aplicar tecnologia, ferramentas de controle. Deixa eu responder essa pergunta.
Sim, Fabiana, o que a gente já tem, né? Uma coisa que eu entendo que vai ser uma preocupação de facilities, e aí dentro de coworking também, né, existe essa figura, operações, vai ser de saber quantas pessoas estão no espaço, né? Pegam espaços maiores, quantas pessoas estão lá, quantas pessoas deveriam estar. Você vai ter que fazer um rodízio, você vai controlar isso, uma planilha do Excel, né? Então, a gente tem uma forma, a gente tem painéis aqui em tempo real que você vai conseguir ver quantas pessoas estão no seu espaço em tempo real. A Conexa também tem formas de entregar isso a partir da conexão do Wi-Fi, né? Então, esse tipo de gestão do espaço em tempo real, algo que a gente está implementando, Conexa também. Parte de reserva de mesas, reserva de salas de reunião. Então, tudo que você traz para medir a ocupação dentro dos espaços é algo que a gente vai precisar ter também, né? Hoje a gente tem uma ideia, vê ali por fora, mas isso vai ter que entrar, né? A gente vai ter que ir para o micro, né? No sentido de mesa, no sentido de cadeira, no sentido de sala. Então a gente está colocando esse tipo de coisa também. Além disso, a parte do controle de acesso sem contato é algo que é muito importante também, e a gente oferece isso desde sempre, né, com controle de acesso mobile. Então, é uma preocupação para os espaços do contato físico ali numa biometria ou num local que tem que ficar sempre higienizando. E com o mobile, né, com o celular, isso já é evitado. E com o facial também, que é uma coisa que a gente está colocando. Controle de acesso facial, com medição de temperatura, verificar se a pessoa está de máscara. Isso são coisas que vão acontecer. A gente não sabe por quanto tempo, né, não sabe se com que impacto, mas é algo que a gente está vendo acontecer lá fora. E por que aqui seria diferente, né? A gente vai ter que se adaptar a esse modelo também. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, Breno, e aí talvez você possa responder. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Empresas devem ter maturidade. O Thiago perguntou: na situação atual, penso que as empresas devem ter maturidade, mas será que maturidade tem a ver com idade? Eu já visto que muitas empresas têm funcionários de gestões antigas e pode atrapalhar. Uma boa colocação. O que você entende, Breno, com essa questão de conflito de gerações ou de pensamentos? Eu acho que tem sim um ponto relevante aí, que assim, tudo que eu vinha falando aqui até agora é essa rápida adaptação à mudança, né? E eu acredito que se talvez uma equipe muito antiga, digamos, como ele citou ali, né, você ter funcionários de gestão antigo, que isso pode atrapalhar, talvez sim, talvez, quer dizer, depende do cargo de cada uma dessas pessoas, né, mas como a gente está falando aqui de muitas mudanças, então assim, pessoas, independente da idade, pessoas que têm mais facilidade para mudança de uma maneira geral, eu acho que vão se sair melhor nesse momento, seja funcionário, seja gestor. Eu acho que a mudança é o que está em jogo, e isso tem a ver com a questão, sim, não da idade, mas sim da facilidade para se adaptar a essas mudanças, entendeu? Show. Eu vou colocar um segundo slide do mesmo estudo, só para complementar um pouco o que a gente falou, também sobre a mudança da audiência do coworking, né? Esse eu acabei não traduzindo, mas vocês conseguem ver aí, né, que você tem aí, antes da crise, um volume maior de freelancers, pequenos e médias startups e pequenas e médias empresas, por uma mudança de pós-Covid, em que você vai ter, ainda vai existir, né, esse público que é o atual, mas ele vai reduzir, porque muito eventualmente vai para um home office, mas porque ele vai migrar para esse outro perfil, que vai ser um super flex, que é meio isso, né? É esse volante, é esse que vai um dia, não vai no outro, vai alguma hora, não vai na outra, porque ele está em casa ou porque ele está no escritório do trabalho. Você vai ter eventualmente o virtual também, né? O membro que vai se engajar virtualmente. E do outro lado você tem o corporativo, né? Que é justamente as empresas vindo para os coworkings ou montando escritórios flexíveis, né? Então,
Achei bem interessante esse gráfico, porque ele mostra também uma mudança de perfil de cliente, né? Perfil de modo de trabalhar, de horários, de comportamento. Então, eu acho uma reflexão super interessante de ser feita, porque a gente fala muito em quando voltar ao normal, quando voltar ao normal. Mas talvez os clientes que os coworkings atendam sejam diferentes, né? O perfil dele, o comportamento dele mude. Então tem que pensar que não vai voltar a ser exatamente como era, os planos que a gente tinha, os modelos de contrato, né? Isso eu tenho lido bastante também. As empresas e todo mundo vai procurar modelos cada vez mais flexíveis, né? Que você consiga... você não vai ter um contrato lá engessado de 5 anos. Vai ser muito difícil você fazer isso, né? Então eu acho que... Talvez isso seja até um argumento de venda agora, né? Isso sempre foi assim um argumento de venda. Até fazendo uma, uma comparação aqui engraçada, assim, o que boa parte dos co-works, eu vou citar aqui 2 itens que os co-works usavam muito para comercializar seus produtos. Um era a flexibilidade, ou seja, você me contrata e cancela facilmente, não tem muita burocracia, não precisa de fiador, e você cancela, me avisa com 30 dias antes e tá tudo ok. Esse sempre foi um argumento de venda da maioria dos coworks. E o segundo era a questão de você estar interagindo com várias pessoas. Perceba o tamanho do impacto que é o Covid para o segmento de coworking. Esses dois que talvez estão certamente entre os principais argumentos de venda de coworking, são exatamente as coisas que não pode agora, que totalmente contra. Então, assim, que está atrapalhando, eu quero dizer assim, né, que está atrapalhando o coworking. Os contratos flexíveis fizeram com que houvessem mais cancelamentos, obviamente, né, então o cara podia cancelar com facilidade, então muitos estão cancelando seus contratos por essa facilidade que a gente vendia, e essa questão da proximidade é o que exatamente agora a gente não está podendo fazer. Então os 2 grandes argumentos de venda de muitos espaços de coworking, nesse momento, são exatamente o que mais atrapalha o funcionamento deles. Então, é interessante essa comparação, assim, né? E essa necessidade, como eu estou falando de readaptação, até o comercial do teu coworking talvez precise se readaptar. Eu não sei como é que cada um trabalha, mas alguns que, por exemplo, usavam esses 2 argumentos de maneira muito forte, agora, nesse momento, estão perdendo mais, porque provavelmente as pessoas entraram interessadas nisso e hoje saíram por esse motivo também, entendeu? Então, assim, a gente vê, se você olhar naquele slide anterior lá, né, que tem a listagem, achei ele muito interessante, que ele fala a questão dos 10 itens, né, 10 tendências, vamos chamar assim, né, para o segmento de coworking, aí em 2020, que ele, imagino que já seja bem analisando já o momento atual mesmo de Covid, até pelos itens que a gente tem lá. Você vê que ele tem um item que ele fala que é essa parte também de serviços remotos, assim. Exato. Então, tem muitos coworks no Brasil que ainda não ofereciam esses serviços de telefonia. Telefonia é um serviço que talvez nesse momento esteja até crescendo. Então, assim, eu não sei quem está conseguindo absorver, confesso que eu não conversei com ninguém que tenha me dito isso, mas eu acredito que é um serviço que possa estar crescendo nesse momento, porque eu fico imaginando espaços de empresas de uma maneira geral, por exemplo, um escritório de advocacia que tinha lá sua sede, com recepção, com tudo, como é que está funcionando a parte de telefonia dela nesse momento, sabe? Então, o telefone talvez não tenha mais ninguém lá para atender, porque a secretária não pode estar lá. Será que o coworking não tem um produto legal para oferecer agora, que é um atendimento telefônico, que é transferir a ligação, passar um recado? Tem, eu acredito que isso possa ter, até nesse momento atual, uma demanda. E assim, quantas empresas vão realmente reduzir custos? Vão devolver o imóvel que estão lá alugado nesse momento? E isso gera 2 grandes oportunidades para os coworks. Por um lado, é o cliente que está deixando aquele imóvel vazio, ele possivelmente vai procurar algum serviço para apoiar o negócio dele, que nem sempre vai falir, né? Às vezes ele só está diminuindo, então ele precisa de um espaço de coworking para suprir essa necessidade mínima de funcionamento do negócio dele. E tem uma outra oportunidade aí, que também a gente não vê muita gente ainda comentando, que são os próprios imóveis comerciais que vão estar sendo esvaziados. Então, assim, isso também abre uma oportunidade, principalmente para quem é investidor no sentido de ter várias unidades e está crescendo. Eu acredito que isso também vai gerar uma oportunidade maior para que essas empresas que estão, ou você que mesmo que só tenha um coworking, possa estar buscando abrir novas unidades. Acho que as oportunidades vão aparecer agora para todo mundo, em todos os sentidos, né? Eu concordo muito com isso e tenho lido e tenho conversado com algumas pessoas. Realmente, você conseguir estruturar pegar esse imóvel que vai desocupar ou que vai reduzir e transformar ele em algo flexível e transformar num escritório como serviço ou num coworking como serviço é um baita de um produto, né?
Então, acho que uma das palavras da vez vai ser flexibilidade, né? A gente vai ter que ser como a gente já está sendo, né? O mercado como um todo já está tendo que renegociar, que jogar pagamento para frente, coisas do tipo. A forma de trabalho também vai ser muito flexível, vai ter que ser muito flexível, né? E aí eu queria, já puxando um pouco para o lado que a gente sabe mais, Breno, que é a parte de tecnologia. Eu queria perguntar para você, do lado de Connexa e outras, enfim, se você quiser falar de outras tecnologias, como que a gente pode, com as nossas empresas, com os serviços e produtos que a gente oferece, ajudar os coworkings e os espaços nessa retomada, seja em relação a custo, seja em relação à eficiência, seja em relação a oferecer alguma coisa que o coworking, que o cliente não oferece. Aí se você puder compartilhar. Legal. Bacana. Primeiro, assim, uma coisa que eu gosto de falar muito quando a gente está negociando com algum cliente, às vezes tem pessoas que, quando estão lá negociando com a gente para a contratação do software, a gente começa a discutir a parte de preço, de valor. É quanto? Vai ficar caro? Não vai ficar caro? E uma coisa que eu costumo falar, assim, é que, na minha visão, acho que na visão do Connexa, eu diria, o software, ele tem que ser uma coisa que vai reduzir custo. Então, assim, se o software não... Para um cara que não tem uma plataforma de gestão hoje, não tem um sistema que controle, e muitas vezes as pessoas enxergam isso como um custo. Eu vou gastar, eu vou ter um valor a mais que eu vou pagar todo mês. Eu penso assim, se o Connexa ou qualquer software que você for contratar não for significar redução de custo, talvez não faça sentido. A não ser que você tenha outros propósitos, mas assim, em geral, não faz sentido. E o Connexa, ele consegue proporcionar isso em muitos casos. A gente tem N casos assim de clientes, porque assim, a partir do momento que você começa, acho que softwares de gestão de uma maneira geral, né, quando você começa a automatizar processos, você reduz um dos custos maiores dentro de um espaço, que é o custo humano, que é o custo operacional. Então, se você consegue, por exemplo, um processo de emissão de nota, um processo de emissão de boleto, um processo de cobrança, um processo de comunicação com o cliente, todos esses são pontos ali pequenos que quando você vai somando, às vezes você deixa de ter necessidade de ter uma pessoa a mais dentro do teu time. Ou, claro que não necessariamente você tem que demitir, mas essa pessoa poderia estar ali trabalhando no comercial, trabalhando em prospectar novos clientes, ou trabalhando num relacionamento mais próximo com o teu membro, e ele está lá perdendo o tempo dele fazendo coisas que um software pode fazer para ele a um custo muito mais baixo do que um ser humano, um profissional contratado, salário e tudo, e todas as despesas que estão ali agregadas. Então, assim, de maneira geral, um software, ele tem muito a ajudar a qualquer coworking, mesmo para quem já tem um software, usar mais o software vai trazer significativa redução de custo nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto muito relevante que qualquer software, qualquer tecnologia, ela vai proporcionar. Acho que a tecnologia é redução de custo. É a primeira coisa que acho que tem que vir na cabeça, tecnologia é redução de custo. De uma forma ou de outra, tem que ser dessa forma. E tem que ser por esse caminho. E aí tem vários pontos menores, né, que o Connexa oferece em termos de recurso, de tudo isso, que sem dúvida nenhuma vão ajudar os espaços de coworking. Então, a gente tem tido uma demanda muito grande agora, mais recentemente, de empresas e coworkings que não ofereciam alguns serviços. Por exemplo, eu já citei alguns aqui como telefonia, endereço fiscal, endereço comercial. São serviços que não tinham tanta atenção das pessoas e hoje as pessoas estão começando a olhar como serviços muito interessantes. Por quê? Primeiro, por terem valores menores, acaba que a inadimplência, desculpa, não a inadimplência, mas assim, a perda nesse momento seria menor, a queda de contratos e tudo, não depender de poucos clientes também é um fator muito relevante, a própria escalabilidade desses serviços, porque independente de quantos metros quadrados você tem, você consegue ter talvez ilimitados clientes de telefonia, ilimitados clientes de endereço fiscal. Então, assim, isso traz uma proporção para dentro do espaço escalável. Então, agora, as pessoas estão começando a se atentar mais para isso, e o Connexa, não só como software, mas o Connexa como empresa, tem ajudado muito os coworks nesse processo. Então, o cara que não tinha esse serviço, hoje ele está entrando em contato com o nosso time aqui, perguntando, pô, Breno, como é que eu faço? Como é que faz para prestar esse serviço de endereço fiscal? O que é isso? Como é que eu faço? Então a gente tem artigo, a gente tem conteúdo para poder ajudar essas pessoas a oferecerem, a passarem a oferecer esse serviço. Isso vai dar dinheiro agora? Não é isso, mas as pessoas estão se preparando para esse momento de retomada. Eu acho que o Connexa e muitos serviços relacionados à tecnologia, eles têm esse intuito, assim, de ajudar a reduzir custo mesmo e melhorar a gestão. E aí tem aquela outra questão que eu estava falando da parte de crescer, porque assim, eu já tive casos assim de clientes pequenos que contrataram Connexa e na época talvez eles nem precisassem de um software. O cara
pequeno, tem lá poucas estações de trabalho, será que ele realmente precisava de um software? Aí hoje a gente olha, aquele cara, ele tá com 3, 4 unidades. Mas por que ele conseguiu abrir uma segunda unidade? Por que ele conseguiu abrir uma terceira unidade? Porque ele conseguiu fazer com que a gestão dele naquela primeira unidade, que era até pequena, ficasse de uma forma estruturada e organizada, que permitiu a ele escalar. Agora, um dono de coworking que está aqui hoje, escutando a gente, ele só tem uma unidade de coworking, e ele perde tempo emitindo nota fiscal, emitindo boleto, controlando a hora que a pessoa está entrando e saindo, porque ele não tem um dispositivo que controla, mandando cobrança, ligando para o cliente para cobrar porque não pagou. Esse cara, ele não vai abrir a segunda unidade, ele não vai abrir a terceira unidade, ele não vai mesmo, ele não vai ter tempo para fazer isso. Então, assim, nem é só, não vou nem pegar só os casos grandes, assim, mas, enfim, nesse cenário, eu vejo a tecnologia como uma ferramenta fundamental, e eu percebo que as pessoas já estão percebendo isso também. Então, a gente já tem tido uma demanda aumentada aqui no Conexa por conta das pessoas estarem enxergando também dessa forma. Show, bem legal o que você falou. A gente aqui na Magic Key vai um pouco nessa linha também, né, de oferecer, que tem que estar associado a uma redução ou uma melhoria no serviço, alguma coisa, né, uma redução de tempo, né, de custo operacional. A gente, quando a gente entra, já corta a questão de chave, questão de abertura, de fechar, de ter que emprestar a chave, e aí abrir no sábado, e aí, né? Então, é isso a gente sabe. O cara talvez hoje esteja pagando hora extra para funcionário para poder abrir no sábado de tarde para um evento, para uma reunião. Quando se ele tivesse lá um dispositivo de controle, ele conseguiria fazer isso sem nenhum custo. Então, a gente fala muito, eu falo muito, e eu acho que isso é uma tendência, cara, a gente falar de espaços autônomos, né, de coworking autônomo. A gente tem aqui na Magic uma vertical de trabalho com hotelaria, em que a gente transforma hotéis em hotéis autônomos, que não tem recepção física, né? A pessoa paga, reserva e entra no quarto com o celular sem falar com ninguém. Então eu acho que modelos desse tipo também vão acontecer com espaços de trabalhos, por que não, né? A pessoa buscar lá uma hora que quer usar uma sala, entra no local direto, já paga. Então, esses modelos mais self-services, né, que é uma das tendências lá daquele estudo que eu li, a Magic consegue oferecer esse tipo de serviço. Além disso, o coworkings, uma coisa que a gente atende bastante, tem muita demanda, é para ter uma operação 24/7, né, ou ter uma operação mais flexível, né, porque ainda mais nesse momento que a gente vai viver, em que a gente vai ter que se adaptar, né, os espaços vão ter que oferecer horários diferentes de funcionamento, ou horários mais flexíveis, eventualmente fazer um rodízio, o pessoal vai trabalhar à noite, o pessoal vai querer ir no final de semana para fazer um evento, e aí você ter um sistema de gestão de controle de acesso em nuvem facilita muito isso, né? Você pode criar horários para essas pessoas acessarem, que depois desse horário expira, né? Como se fosse um acesso temporário, né? Então, esse tipo de tecnologia que a gente provê ajuda muito os gestores a ter uma operação mais flexível e mais adaptado a esse novo perfil de cliente que vai começar a surgir, né? Que não vai querer se encaixar no plano mensal e tudo mais. Ele vai querer quando ele for e pagar sob demanda, né? Se eu posso fazer isso com vários outros serviços, por que eu não posso fazer isso com um espaço de trabalho, né? Então, a gente está se preparando também para oferecer cada vez mais esses serviços como esses produtos como serviço, na verdade, né? Uma hora de trabalho, uma mesa, uma sala de reunião como serviço, né? Então, além de, como eu já disse antes, a gente está colocando tecnologias adicionais ao controle de acesso móvel, né, com o celular, colocando o facial, que é uma coisa que vai crescer bastante, né? A gente já vinha falando bastante sobre facial aqui na Magic Key, mas ainda é uma tecnologia um pouco cara, um pouco que a qualidade mudou muito, né, de anos para trás até recentemente. Os algoritmos foram melhorados e a tecnologia foi barateada. Então, eu tive na China em novembro, lá já é uma realidade, assim, tudo quanto é canto você vai, tem facial para tudo quanto é lugar, e aqui vai começar a aumentar com certeza. Então, aí obviamente que depende um pouco do tipo de espaço, né? Não são todos os espaços que vão colocar uma tecnologia dessa.
Outra coisa que eu acho legal falar, Breno, são também das integrações que a gente consegue fazer entre o Magic Key e a Connexa. Vou dar alguns exemplos aqui, se você lembrar de outros, também fica à vontade de falar. Por exemplo, indo na sua linha de aumentar a gestão, de reduzir custo, né? A gente consegue integrar, cada vez que as pessoas entram ou saem via Magic Key, né, e se identificam ali, isso automaticamente gera um evento lá no Connexa, e aí lá no Connexa ela vai fazer a parte de faturamento por hora, por exemplo. Ela pode usar o input ali do acesso do Magic Key para fazer esse controle automático, né? Essa foi uma das integrações que a gente fez. Você lembra de mais alguma outra que a gente pode fazer? Tem nessa parte de integração com o Magic Key, a gente tem basicamente todo o controle, né, de entrada e saída. Isso pode ser também em sala de reunião. Então, naquele exemplo que você deu de uma sala que funciona em 24 horas, a ideia é que se o cara fizer uma reserva lá, por exemplo, para um horário não comercial, ele consiga entrar lá naquela sala naquele horário. Isso também existe também essa possibilidade aí de integração entre as plataformas. Uma coisa legal que tem também no Connexa e através da integração com o Magic Key, imagina a possibilidade onde você tem lá o Magic Key nem sempre vai ser um dispositivo que bloqueia o acesso, né? Então, assim, em alguns cenários ele vai botar para abrir a porta, beleza, mas talvez você não queira ter um para abrir a porta, e simplesmente a pessoa vai informar que chegou lá por conta própria, mas aquilo não impede ele de entrar caso ele não informe. Então, nesse cenário, o Connexa tem uma solução que é a integração com o roteador do Wi-Fi, de maneira que se essa pessoa, por exemplo, entrar sem informar o check-in, ou seja, sem ir lá no dispositivo do Magic Key confirmar o horário que ela está entrando, informar que ela está entrando, a internet dele no espaço não vai ser liberada. Então ele não vai ter acesso à internet. Ele pode até ficar usando o 3G, o 4G dele, ok, mas a internet do espaço ele não vai conseguir usar. Então isso é uma integração também, o que a integração proporciona, né, que é um controle de fato efetivo e que força a pessoa a poder fazer o check-in dela lá na plataforma. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante também. Ótimo. Integrações eu acho que tem que usar e abusar delas, cada vez mais visando reduzir custo, visando ter processos mais automáticos. Vou pegar mais uma... Queria agradecer o pessoal que está comentando e compartilhando ideias. Eu estou lendo aqui também as perguntas. Eu queria pegar uma aqui, Breno, da Clesiomar. Depois eu quero escolher uma. Tá. Que eu acho muito pertinente a gente falar também. Temos que pensar na pessoa como família. O caminho não é somente redução de pessoas. A tecnologia proporciona fazer o drill down das informações e logo uma visão mais ampla dos cenários. Concordo. O que a gente quer dizer... Breno, sua câmera... Pode continuar. Eu derrubei ela. Consegui uma proeza. Mas vamos lá. A ideia que a gente tem é de usar as pessoas da melhor forma possível, fazendo o que elas gostam, o que elas geram valor, né? Eu acho que tem muitos processos que tanto o Magic Key quanto a Connexa automatizam, integram, que são trabalhos mais manuais, né? Que são trabalhos de abrir uma porta, fechar uma porta, anotar uma informação, fazer um trabalho repetitivo. E a ideia é justamente livrar essas pessoas desses trabalhos mais manuais para elas poderem fazer trabalhos, realmente pensar numa expansão, pensar em como vender mais, pensar em ferramentas de marketing, pensar em como oferecer um serviço melhor para o seu cliente, né? Então, a gente vai muito na linha de automatizar os processos que podem e devem ser automatizados e que, no fim das contas, não agrega muito valor, né? Que são trabalhos mais burocráticos, coisas do tipo. Você quer pegar alguma aqui, Breno? Quer dar uma olhada? Eu já estava lendo outras aqui, mas agora eu li uma que eu fiquei... o Thiago Alves, ele pergunta assim, será que o conceito de redução de custo não se inicia com base zero de contas da empresa? Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas eu entendi assim que ele está perguntando se as empresas não vão cortar todos os custos, né? Se isso não seria. Sim, eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que o segmento de coworking vai perder alguns clientes que hoje estão dentro de coworking, porque eles vão precisar reduzir custo. Então, o pessoal que está indo para... Imagina um cenário onde você usava um espaço de coworking, hoje foi forçado a ir para o home office, né? Você está trabalhando no home office e, além disso, suas receitas estão diminuindo, porque grande parte das empresas, de maneira muito gritante, eu diria, estão tendo redução de receita. Ou seja, eles vão precisar reduzir custos. Se ele tinha um plano, por menor que fosse aquele plano, talvez a redução de custo para ele seja sair do espaço de coworking. Eu acredito
que isso vai acontecer em muitos lugares. O grande lance aí que eu enxergo, Thiago, é que você tem que entender também que outros que não estavam, um cara que tinha sede própria, um cara que tinha uma série alugada, ou que, enfim, outros que estavam num patamar de cima, talvez também desçam para o patamar do coworking, que é um intermediário entre o custo zero de ficar em casa e o custo alto de ter um imóvel próprio. Então eu acho que é isso, eu acho que sim, que a gente vai perder, que o segmento de coworking vai perder alguns clientes, e por isso que eu falo que tem que estar atento a isso e tem que ser rápido no processo, né? Enxergar quem é o público que eu vou alcançar agora para poder suprir essa demanda dessas pessoas que vão deixar de funcionar. Vou dar um exemplo aqui, pensa que você tem um espaço de auditório hoje no teu coworking, que cabe lá 60, 100 pessoas. Sinceramente, não sei nem quando é que você vai conseguir alugar esse auditório de novo, vai demorar. Quer dizer, a gente está falando com informações atuais, né? Sei lá, amanhã depois surge um remédio, uma vacina aí, muda tudo. Mas no cenário atual, com as informações que a gente tem hoje, não tem nenhuma previsão de voltar a acontecer qualquer tipo de evento de grande porte, pelos próximos meses. Então, assim, essa adaptação rápida que eu quero falar aqui é muito nesse sentido também. Talvez não faça mais sentido você ter esse auditório grande. Será que talvez não seja o caso de dividir ele, de não ter ele agora? Não sei. Acho que cada um vai ter que fazer essa análise aí, né? Você entendeu, Guilherme? Claro, claro. De novo, a gente tá outra... voltando muito na parte de flexibilização, né? De ter as coisas como serviço, com uma demanda mais flexível. Essa é a grande chave. Quem conseguir oferecer esse tipo de produtos mais rápido vai conseguir se adaptar. Tem mais perguntas? Pode falar. Eu até falaria aqui o seguinte, tem um ditado, né, que a gente ouve muito, todo mundo já ouviu falar isso, que na crise sempre tem quem vai vender o lenço, né? E eu acredito que o cowork, ele tem produtos lenços para vender. Sim, então, total. assim, é o momento de cada um tentar entender que isso realmente está acontecendo, as pessoas vão precisar de lenço, e o que o cowork tem para oferecer? Ou seja, quais os produtos o cowork tem que trazem redução de custo para as empresas de maneira geral? Eu acredito que nesse primeiro momento, pós-crise, esses produtos, eles têm uma tendência de serem mais vendidos, assim. Claro que não é que os outros não vão ser vendidos, não é isso, mas eu enxergo esse como um bom argumento de venda para esse momento. É a economia, é a redução de custo, e isso o cowork tem a oferecer. Vários dos produtos que o cowork oferece hoje significam redução de custo para a maioria dos negócios. A partir do compartilhamento é redução de custo. Então, se você tem uma secretária compartilhada, a proposta é justamente redução de custo. Então, eu entendo que, nesse sentido aí, vai ser muito legal para o segmento. Exato. Breno, mais uma pergunta aqui, ó, da Fabiane. O Connexa consegue bloquear o Wi-Fi do colaborador e, no caso de posições fixas, consegue desabilitar as fontes de energia também? Tá, vamos em partes. Consegue bloquear o Wi-Fi do colaborador? Não, a gente não tem nenhum controle, mas você pode cadastrar o seu colaborador como se fosse um cliente. Aí sim, ele vai ter que informar o horário que ele chegou, e na hora que ele sair, ele informar o horário que ele saiu, e o Wi-Fi dele vai ser bloqueado. Mas, de qualquer forma, eu acho que não. Eu acho que não é bem por aí, o Connexa não vai te ajudar nesse sentido, não. Aí ela pergunta, e no caso de posições fixas? Posições fixas que ela está se referindo aqui é aquele cara que usa full time, por que eu iria bloquear a internet dele? Eu não consigo entender direito. A Fabiane é cliente nossa da CVC e eu imagino que ela esteja pensando no... Que, ó, é um puta desafio. Aliás, Fabiano, se você quiser colocar aqui mais informações, é um excelente case. Eles tiveram que, do dia pra noite, fazer toda a central de atendimento... com, sei lá, centenas de operadores, mandar todo mundo para casa. Você imagina como deve ter sido fácil fazer isso, né? Então, entendo que agora vai ter um grande desafio nessa volta de justamente fazer controles de cada um dos colaboradores, com o Wi-Fi, com a parte de energia, né? O escritório vai ter que ser uma coisa mais orgânica, né? Ele vai se adaptar também a essa nova forma de ocupação. Então, acho que é um pouco isso que ela tá perguntando. Se quiser colocar mais perguntas aqui, Fabiane, e esclarecer, a gente vai conversar. Aí realmente o Connexa ele não vai conseguir te ajudar muito nesse ponto, não. Nós fomos um software desenvolvido exclusivamente para o segmento de coworking. Surgiram recentemente algumas demandas nesse sentido também, mas ainda não está na previsão não de nenhuma feature futura em relação à plataforma. Exato.
Mas teve um ponto que ela falou aqui, dessa questão de fonte de energia, se consegue desabilitar a fonte de energia. Aí é legal a gente falar que a gente também já tem algumas coisas relacionadas à integração com dispositivos mesmo. Tem um cliente nosso que aí ele contratou uma plataforma à parte, a gente basicamente integrou, e hoje o cliente dele, quando ele precisa fazer uma reserva de uma sala de reunião, por exemplo, ele escolhe até a temperatura do ar-condicionado na hora da reserva. Ele vai lá no aplicativo, faz a reserva e escolhe, eu quero 23 graus. Na hora do início da reserva, independente dele ter chegado ou não, o ar-condicionado vai ligar na temperatura que ele escolheu. Então dá para a gente fazer integrações com outras plataformas, outras ferramentas, e aí também inclui essa parte de controle de energia, porque é uma coisa que já tem muito aí nessa parte de automação residencial. Né? Isso eu acho que é um papo até para uma outra live que talvez a gente faça aqui de escritórios inteligentes, que agora, de novo, a gente vai ter que falar de eficiência energética, eficiência de espaço, né? Porque até agora a gente estava indo muito na linha de vamos colocar gente nos espaços, ponto. Agora, até acho que alguém fez uma pergunta mais para cima, se os coworkings vão ter que aumentar as distâncias entre as pessoas, se os escritórios vão ter que fazer isso. Cara, eu imagino que sim. Vão ter que... Eu tô vendo restaurante na Itália colocando... não é biombo, né? Mas, enfim, placas de acrílico entre as pessoas. Então, é um dos tópicos lá que eu falei, né? Que vai ser necessário uma readaptação física das plantas. Na planta, né, das posições de trabalho, das salas, né? Não pensa, até estava lendo uma coisa, uma cabine de call, né? Aquelas pequenininhas, se já era um potencial local ali de transmissão de alguma coisa, você imagina agora o tanto que vai ter que higienizar esses locais, né? Então, tem um desafio muito grande operacional, / higiene, né, / disposição dos móveis mesmo, e um desafio muito tecnológico associado a tudo isso, né? Como que a gente usa a tecnologia a nosso favor nesse momento, para evitar os contatos, as aglomerações, né? E tecnologias que permitem portas automáticas também vão ser uma tendência, né? Que é uma coisa que já existe no mercado, mas com certeza vão aumentar. Tecnologia de controle de acesso e tudo mais. Então, acho que agora é uma hora de se preparar mesmo, né? E o intuito da live aqui é a gente mostrar alguns pontos em que nós, como empresas, Magic Key Conexa, podemos ajudar o mercado de real estate e coworking como um todo nessa readaptação. Breno, acho que vamos caminhando para um final aqui. São quase 7 horas. Se você quiser, eu sei que tem algumas iniciativas também que vocês estão fazendo. Se você quiser compartilhar, deixar algum recado aí. Legal, como tem uma boa galera aqui que eu já conheço, inclusive que são donos de coworking também, pelos nomes aqui eu já estou identificando algumas pessoas, é legal a gente compartilhar de algumas coisas que estão acontecendo. Eu não sei se está todo mundo conseguindo acompanhar tudo, já linkando direto com o que você falou aí agora há pouco, dessa parte de higienização, de controle sanitário até dos espaços. Surgiu uma iniciativa bacana agora, eu fiquei sabendo dela hoje, que vem do Bjorkhoff. Eles lançaram uma espécie de, pelo que eu entendi, uma espécie de selo, né? O que ela é como se fosse um selo onde o coworking é mais seguro. Então eles vão fazer algum tipo de auditoria, não pesquisei para saber muitos detalhes, mas achei uma opção interessante também, porque isso pode virar um argumento de venda. Então, se você tem um espaço que de alguma forma tem algum controle e talvez um selo para que garanta esse controle, isso talvez seja um argumento de venda muito forte para uma empresa grande que tem responsabilidade com seus funcionários. Então, uma empresa que preserva, que tem um cuidado com o seu funcionário, ele não vai botar o seu funcionário para trabalhar em qualquer lugar, ele vai preferir botar em um lugar que ao menos siga as normas, e se tiver um selo ainda para garantir isso, acho que faz todo sentido. Acho bem interessante donos de coworking de maneira geral pesquisar sobre isso. Outra coisa que eu falei anteriormente, assim, essa iniciativa da gente como empresa, que ela não se limita ao nosso software. Hoje a gente tem mais de 500 clientes aí, né, só coworking no Brasil todo. Então a gente já consegue dizer com
tranquilidade, que a gente é líder no segmento, assim, como software de uma maneira geral. E hoje a gente trabalha de uma forma muito a ajudar os coworks, não apenas a nível de software. Então a gente ajuda a criar serviços que você não tinha, a pesquisar determinados assuntos que ali, parte contábil, parte financeira. Então, assim, a gente como empresa tenta ajudar o nosso cliente de uma maneira geral. E isso, pra gente, ele traz retorno financeiro, não é uma coisa que a gente faz só porque, além de dar prazer realmente de ajudar, mas assim, isso pra gente faz com que o cowork cresça e quem cresce, consequentemente, vai continuar sendo nosso cliente, vai ser um cliente de longo prazo, isso é fundamental pra gente manter uma relação duradoura, assim, com os nossos clientes. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito, assim, com muita intensidade. Então, a gente já tem feito também outros eventos como live, a gente vai criar agora, a gente já começou a anunciar ontem para alguns clientes muito próximos, assim, nós estamos desenvolvendo uma plataforma para divulgar o segmento de cowork como um todo. Ela é muito focada em pessoas que ainda não sabem que existe o cowork, e a gente acredita que o cowork ele pode ser uma solução, inclusive para evitar falências de algumas empresas. Talvez algumas pessoas hoje estejam passando por dificuldade, precisando de alguma coisa nesse sentido, que o cowork tem para oferecer e não conheça esse produto. Então a gente vai estar desenvolvendo uma plataforma que vai ser um site, na verdade, onde as pessoas, principalmente ali empresários, profissionais liberais, elas vão fazer uma espécie de calculadora que a gente está desenvolvendo, onde ela vai preencher algumas informações ali relevantes, como por exemplo, o segmento dela, se ela tem sede própria, se ela tem uma sede alugada, se ela tem um recepcionista, quantos funcionários ele tem. Então ela vai preencher algumas informações básicas e a gente vai por trás usando uma ferramenta que a gente está desenvolvendo aqui de inteligência para poder dizer para ele quais os produtos e serviços que os coworks oferecem que podem ajudá-lo nesse momento. Então, nesse momento, seja de retomada ou até agora no momento atual de crise mesmo. Então, assim, dali ele já vai conhecer, poxa, será que uma estação de trabalho não me ajudaria? Será que o fato de eu ter um telefone lá, uma pessoa para atender meus telefones não me ajuda a cortar custo aqui com a linha telefônica que eu estou pagando, com a secretária que eu estou pagando? Então, muita gente não sabe disso e o Conexa tomou essa iniciativa de desenvolver uma plataforma. Estamos ainda em fase de desenvolvimento, então em breve a gente vai realmente divulgar aí de forma mais massiva para a comunidade de uma maneira geral, para isso, para fortalecer o segmento como um todo, e ela vai ser completamente gratuita, assim, não vai ter, mesmo para quem não é cliente do Conexa, vai poder participar, vai poder tirar bons frutos disso, a gente espera que seja bons frutos, e a gente tem trabalhado muito pro segmento como um todo, e acho que a questão aqui é colocar o Conexa à disposição para ajudar, não apenas como software, não apenas para aquele que está pensando, agora eu vou implantar o software, também, beleza, mas como negócio, como empresa, a gente está aqui para ajudar. Eu acho que essa é a mensagem aí que a gente quer deixar para a comunidade em geral. Boa. Eu também gostaria de reforçar a nossa posição do Magic Key como empresa para ajudar agora. É um mercado, é um momento difícil para todo mundo, né? Mas eu acredito muito, até estava vendo uma live do Fernando Aguirre, do Coworking Brasil. Ele fala que ele é um otimista, mas eu também sou no mercado de coworking, particularmente, eu acho que já vinha numa crescente, né, de vários anos, todo ano a ano, crescendo muito no Brasil, no mundo, e eu acho que passando essa crise aguda de isolamento, o coworking vai voltar muito forte como solução para diferentes perfis agora, né? O perfil talvez mude, mas como modelo de negócio, né? Como tendo um espaço flexível para você poder ir trabalhar e como serviço, né? Ter esse espaço como serviço é um momento único, eu acho, assim, né? As empresas vão usar e abusar dos coworking. Se já estavam começando a fazer isso, o perfil corporativo provavelmente vai muito para o coworking agora. Então, acho que é uma baita oportunidade para os founders, para os donos, gestores, e contar com a gente para transformar a experiência, para trazer uma coisa mais automática, para reduzir custo, para trazer tecnologia e inteligência para o espaço, né? Eu acho que a gente, como software, hardware, plataforma, a internet das coisas, tem essa missão de trazer inteligência pro dono de coworking tomar as melhores decisões, agir mais rápido, vender mais e reduzir custo, né? Então também me coloco à disposição, como o Breno falou, para ajudar quem precisar, quiser bater um papo. Acho que a própria live já é isso, né, Guilherme? Assim, já é
já é uma coisa para ajudar as pessoas. Eu acho que tá todo mundo muito. Eu acho que o senso de ajuda nesse momento ele ganhou uma proporção muito maior, de uma maneira geral, em tudo. Exato. Então, as pessoas estão mais preocupadas com o próximo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai sair melhor dessa crise. Com certeza, com certeza. Beleza, Breno, queria te agradecer, finalizando aqui já são 7 horas. Aí queria agradecer a todo mundo que compareceu também. Obrigado pelos comentários, pelas conversas. Acho que foi muito bacana. A gente teve aqui um mix de ideias, deu para trocar bastante ideia. Valeu, agradeço a todos e até uma próxima. Fiquem ligados aí, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que a gente vai divulgando as nossas iniciativas, produtos e serviços. Tá bom, pessoal? Valeu. Valeu, obrigado, tchau, galera. Um Breno. abraço aí para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Valeu, Tchau, tchau. tchau, tchau.